E aí, gente, aqui é a Camille do Joinville Cast, o podcast que tem a cara de Joinville, diretamente aqui dos estúdios da Ocoteia, produtora audiovisual. E vocês sabem que a nossa missão é contar histórias de empreendedores de Joinville e região, histórias da ideia ao sucesso. Mas nós estamos estreando hoje um programa que faz parte do Joinville Cast, mas ele vai funcionar de uma maneira um pouquinho diferente. Como assim? Vou explicar para vocês. A gente resolveu criar um programa no qual a gente vai focar em conteúdo de valor estratégico e também conteúdo técnico para você, empreendedor, diversas áreas aí de conhecimento jurídico, financeiro, marketing e por aí vai. Né? A gente sabe que os assuntos são vastos, né, meninas? Sim. Esse programa, ele terá 30 minutos, isso mesmo, com um convidado especial, um convidado especialista no assunto que a gente vai conversar. Vai lá, Lu. E nosso programa, para lembrar, vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas. Queria agradecer a presença de todas. Aqui estão hoje com a gente a Fernanda, da Vezer Marketing, que agora é nossa parceira aqui no Joinville Cast, e a Grey Lopes, que fala sobre empreendedorismo. Ela empreende há 13 anos. Grey é a fundadora da Valens, um hub de educação e desenvolvimento para mulheres que buscam viver sua expertise e serem livres economicamente. Só deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho, gente. Vocês estão vendo que o formato está um pouco diferente, né? Olha só, a gente tem eu, a Lu, que vocês já conhecem, né? Velhas conhecidas. E agora a Nanda, que além de ser nossa parceira, é uma das sócias do Joinville Cast. Então ela vem com tudo, sendo aí a nossa diretora de marketing, né, Nanda? Se apresenta para o pessoal te conhecer. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nanda Carvalho. Sim, agora a nova sócia do Joinville Cast. E confesso para vocês, muito ansiosa para tudo que vem por aí. Tem muitas novidades. Aí. Muitas novidades. E você, Grace, se apresenta, talvez, agora. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Grey Lopes. Não tá sozinha, né? Bom que tu falou, porque eu pedi pra ela falar, assim, pra vocês não acharem que eu só tô acima do peso. Eu falei, não, foca na minha barriguinha, que eu estou acompanhada. Então, eu estou acompanhada do Ravi, né? Tá com 4 meses. Talvez numa próxima eu venha com ele junto, assim, pra ele ficar chorando junto e tal. Com certeza, a gente... Somos todas mães, entendemos. Não, agora eu faço parte dessa roda, antes eu não fazia. Que legal, mas tá sendo bacana já, só de passar pelo processo aí. E entender também que, assim como no empreendedorismo a gente vai parir, às vezes, uma ideia, né? Sim. Agora eu estou parindo uma criança. Que legal. Muito bom, é verdade. Muito bom. Então, assim, eu empreendo há 13 anos, vai fazer 14 já, porque esse pitch aí já daqui a pouco vira o ano. Mas é um processo, né, empreender. Então, eu venho, né, sendo a persona transformada aí, porque o empreendedorismo foi o que eu digo assim, que o meu empoderamento, né, se é que a gente gosta de usar esse termo, mas veio pelo empreendedorismo. Foi ali que eu descobri meus potenciais verdadeiros, foi ali que eu me encontrei realmente, né. Então, eu venho já seguindo essa carreira e hoje gosto realmente de trabalhar com isso, né. E o foco está sendo muito em mulheres, né, no nicho do Valens Academy. Através do Hub Mulheres do Futuro, que a gente também tem lá no Garten Shopping. E a ideia é justamente fomentar que mais empreendedoras surjam, né? Que mais mulheres queiram empreender nas suas áreas. Então, é meio que uma escola, isso? É uma escola de negócios. É uma escola de negócios e desenvolvimento também para essas mulheres. Porque às vezes a gente fala só negócio, acho que é só... E muitas vezes a trava acontece justamente, né, pelo desenvolvimento pessoal. Já no começo, então, né? A gente traz bastante essa parte do desenvolvimento pessoal também, não só Quem chega para ti? São empreendedoras novas que estão iniciando ou já tem uma carreira já salientada? Tudo, assim, chega as que têm só a ideia, né, e que querem começar, as iniciantes, e também aquelas que já estão na jornada, mas que estão querendo alavancar resultados, né. Então, desde a entusiasta, que a gente chama assim, que está querendo começar, a visionária também, e a realizadora. São 3 fases que a gente fala assim da empreendedora. Ai, que legal, tem todo um preparo. Sim. As personas. E quais são as dicas que vocês dão para o empreendedor? Para começar. Comecei, e agora? O que eu faço? Primeiro passo, né? Na verdade, às vezes eu acho que até antes do começar, às vezes é aquele medo, né? De tipo assim, tenho uma ideia, mas não sei muito bem como transformar isso em negócio. Acho que isso até antes do começar. Porque às vezes tem aquela pessoa que já começa, porque já sabe o que quer, que já tem uma ideia clara. E tem pessoas que querem empreender, mas às vezes não sabem muito bem o formato, né? A forma que vai ser. A gente recebe tanto a pessoa que às vezes está
que já tem essa vontade, pô, eu quero ter meu negócio, eu quero ter minha autonomia. Às vezes o empreender é uma escolha pelas vantagens que ele tem. Às vezes a liberdade, a autonomia. Muitas mulheres, principalmente depois da gravidez, optam por empreender. E às vezes não é só porque já tem uma ideia, mas é porque às vezes já vê que aquilo ali é o melhor para ela poder ficar com o filho, para ela poder ter mais liberdade. Então, às vezes, é por isso que ela começa a empreender e ela começa a buscar, tá, e agora, a partir da minha vontade de empreender, o que eu sou boa, né? O que eu posso abrir de negócio? Às vezes, vem por esse caminho. E, às vezes, já acontece de você já ter uma clareza, pô, isso aqui mesmo que eu quero fazer e tal. Independente disso, é o início da jornada, né? Então, eu acho que uma das primeiras dificuldades, assim, que essa empreendedora enfrenta é justamente entender que talvez não vai ter ninguém acima dela, né? Não vai ter um chefe, principalmente quem vem da carreira corporativa, que já está acostumado, às vezes, a ter alguém ali, né? Um processo. Então, ali é você, né? É você que vai colocar a sua hora, é você que vai colocar o seu processo. Então, talvez esses sejam os primeiros desafios. E agora? Inclusive, que é o maior desafio, né? Porque quando... Eu acredito muito em ter perfis comportamentais para empreendedorismo. E, querendo ou não, essa questão de não ter um horário, eu sou a minha chefe, eu sei das minhas demandas, também pode ser um fator problema para o empreendedorismo, caso, né, não seja bem alinhado desde o início, né? Eu, por exemplo, quando comecei a empreender, bom, eu já tive vários empreendimentos que fracassaram, né? Mas isso é uma história para outro momento. Mas a V0, por mais que eu tenha ela há 3 anos, eu dei um gás nela com o nascimento do Miguel. Que legal. Porque eu queria essa liberdade, entende? Ter mais tempo pro meu filho. Eu vou fazer dar certo, né? Eu vou fazer dar certo. É justamente isso. Não, agora é diferente. Eu tenho um motivo maior. Então, vou empreender com propósito. Porque nasce uma mãe, assim, ó, a gente já tem até a máxima, né? Nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Porque o filho fica doente, o filho fica isso. Muitas mães são demitidas após a maternidade, depois a recolocação no mercado de trabalho já é mais difícil. Hoje já se fala em assédio maternal em relação a isso, que não pode perguntar se tem filho, qual é a idade do filho. Isso é assédio moral. Porque não tem que saber, a vida pessoal da pessoa não interfere no profissional. O empregador não pode exigir isso. Mas, assim, até hoje já se tem essa compreensão. Mas, por muito tempo, e muita gente ainda não tem essa compreensão. Né? Então... Mas e se chega uma pessoa lá para você, uma mulher que já é mãe, e começou a empreender com o filho já, né, grandinho, e existe esse medo de deixar o mercado de trabalho, que é deixar aquele dinheiro que vai cair todos os meses, para começar algo do total zero. Do zero, né? Eu acho que esse é o maior medo, é a falta de garantias, né? Porque quando tu tá, por exemplo, numa carreira e tal, tu vai ter aquele garantido. Pode até ser que seja limitado ou que você não esteja mais tão satisfeita, mas a tomada de decisão, ela sempre acaba sendo um peso, porque você vai ter que tomar essa decisão. Mas quando você toma a decisão, é aquela coisa, agora você é obrigado a fazer dar certo, né? Então, principalmente eu falo assim, né? Quem precisa realmente, eu preciso que dê certo, diferente de quem, eu tenho dinheiro para investir, eu tô tranquilo, isso não vai afetar na minha necessidade básica. Agora, se você, que eu acho que é a maioria dos brasileiros, né? Vou empreender, mas isso aqui é para eu viver, né? Eu vou ter que empreender para eu viver, para dar certo a minha vida, por necessidade. E ali tu vai ter que realmente fazer dar certo. E aí é onde eu falo, assim, que vem muito também do aspecto emocional, porque a ansiedade, ela também às vezes não ajuda, porque se você tá com muitas ideias, tenho muitas e muitas ideias, mas eu não tenho o poder de execução para essas ideias, é frustrante, né? Então, se você tem muitas ideias, mas você não consegue tirá-las do papel, fica só na tua cabeça, tu vai ficar ansiosa, tu não vai conseguir dormir, tu vai se sentir frustrada, né? Tu não vai conseguir ter clareza mental para poder falar assim, não, agora eu vou pensar na estratégia do meu negócio. E é exatamente isso que a gente... o propósito até de ter aberto a Valens, tudo é justamente por isso, para que a empreendedora ela possa não ser só... A gente usa esse termo, né? A empreendedora operária, né? Que é a empreendedora que vai lá e
e faz tudo, só faz. Mas ela não pensa de forma estratégica, às vezes. Então, ela vai ficar gastando muita energia fazendo. Às vezes, vai fazer coisa que nem é tão prioridade assim. Mas como ela não tem a visão estratégica, ela vai acabar ficando num looping operacional. E aí, sempre sai com aquela sensação de que tu não deu conta. E aí, tu fica com aquela energia. Tu vai dormir com a energia que tu não deu conta. Tu acorda com a energia que tu não dá conta. E ali é um looping, né? Que eu digo assim, que tu fica naquele círculo vicioso ali e não sai do lugar. E normalmente essa empreendedora demora para engrenar, né? Ela vai ali, ela consegue, às vezes, eu falo que é a síndrome do tô rica, tô pobre, né? Então, tô rica, hora eu tô pobre. Hoje eu tô rica, amanhã eu tô pobre. Aí começa, assim, vários erros, né? Misturar conta pessoal e conta de negócio, né? Às vezes ir muito pelo amadorismo, no sentido, assim, de tenho aqui um CNPJ, às vezes nem tem o CNPJ, tem gente que começa a empreender, nem abre CNPJ. E às vezes quando abre o CNPJ vai no MEI e quer ficar no MEI. E aí a pessoa já começa com uma crença limitante ali de que ela não quer ultrapassar o MEI para não pagar imposto. Tudo são coisas que vão prejudicar, né? Um Exatamente. Uma informalidade, Mas sabe né? que eu acho muito interessante a questão de relação. Por quê? Você disse que tem um hub, tem uma escola de empreendedoras. E você também citou sobre a pessoa ter muitas ideias, mas não tem o poder para executá-las. Muitas vezes o poder que falta é o poder aquisitivo. Né? Então, não tem dinheiro para investir. O que eu faço? Eu tenho uma ideia boa, mas não tenho dinheiro. É onde eu cito muito uma frase nas minhas palestras que é sobre isso. Que pessoas te levam para lugares que dinheiro não te leva. Perfeito. Então, assim, vou para um hub, vou para uma escola de empreendedoras, invisto aqui. Né? Neste lugar a gente cresce demais. Eu falo isso porque eu e a Luana, por exemplo, viemos de um lugar assim, onde nós fomos desenvolvidas, nos conhecemos lá, e dali partiu a ideia. Ou seja, o que você não tem, pode ser que outra pessoa tenha, ela compra a tua ideia e tá feito o negócio. É como aconteceu com nós três, entende? Perfeito. Uma complementa a outra. Sim, a gente... Três loucas, né? Três doidas. Sim, a Fernanda, a gente não conhecia ela antes. A Fernanda olhou assim, Luana, a tua ideia é muito legal, eu quero participar. Então legal. entra com a gente precisa de você, tu tá achando a ideia legal, vem com a gente. Mas é isso que a gente fala, né? Tipo, se um não tem, o outro vai ter. A gente não tem conhecimento de marketing, ela domina, entende? Então, cada uma com a sua expertise, você consegue alcançar resultados ótimos. Então, Perfeito. até uma dica para mulheres, homens também, né, que querem entrar no mercado do empreendedorismo e não sabe para onde vai. Pessoas são chave para um negócio decolar. Então, né, participe de lugares assim que fomentam esse tipo de relação. E uma coisa bem interessante que tu falou, tu trouxe um exemplo bem bacana da collab, né? Tipo de colaboração. Porque assim, né? É como tu falou, às vezes eu não vou ter dinheiro para contratar, mas eu posso fazer uma collab. Dentro da Valens a gente tem a gente fala muito da economia criativa, né? Que é você aquilo que eu não tenho, o outro pode, e a gente utilizar isso como trocas. O antigo escambo, né? A permuta, enfim. Então, a gente vê muito isso, né? Muitas empreendedoras fazendo permutas, sabe? Tu quer fazer cílios, eu faço cílios, mas eu preciso de social media. E lá mesmo elas trocam muito serviço. Então, acontece muito isso, principalmente não só pelo fato de que às vezes, eu não vou ter caixa para investir, mas justamente pela troca que acontece quando uma empreendedora conhece o trabalho da outra, daí ela indica, e aí ela, digamos assim, acaba também sendo conhecida, né? Vai gerando um marketing boca a boca, que é o mais eficiente, Sim. o que tem o menor custo. E o mais estratégico, né? E a pessoa já vai procurando você porque ela já sabe da sua qualidade, né? Porque outra pessoa indicou, já sabe como que é o seu serviço, né? O marketing boca a boca, eu acho que é... Estudos comprovam que o marketing boca a boca ele tem uma eficiência de até 80%. Total. Entende? Então, assim, é quase que impossível a pessoa não fechar, a menos que ela encontre algo, né? Mas, se não, se tiver essa indicação e for uma indicação muito positiva, vai trazer esse cliente. É que o cliente ele já vem preparado, né? Tu não tem que quebrar objeções. Exatamente. Ele já vem prontinho. Ele Já vem quer pronto. comprar de ti. Ele quer. Não, eu quero você, Uhum. né? Que legal. Exatamente. Ô, Grey, sobre a questão do empreendedorismo, você acredita que a gente tem que empreender naquilo que a gente tem paixão? Ou a gente pode começar por algo que só pra gente ter a necessidade atendida? A gente, de preferência, que você tenha paixão e que você goste. Porque pode até ser, às vezes, tem muita gente que começa a empreender porque percebe o nicho. Mas então, ela vai ter que, pelo menos, gostar daquilo que ela está fazendo. Acho que isso é o principal. Porque eu digo assim, né? De preferência, quando tu ama aquilo que tu faz,
Mesmo que às vezes tu vai passar por vales, e eu sempre falo muito, né, dos picos e os vales. Todo empreendedor tem os picos e os vales. E quando tu tá cruzando ali o vale, que eu gosto de falar que é o Vale da Morte, né? E todo mundo passa pelo Vale da Morte, não necessariamente. Acho que isso é uma história que todo mundo passa, em algum momento da vida vai passar por ele. Não, ninguém tá isento disso, né? E quando tu passa pelo Vale da Morte, se tu não tem muito amor por aquilo que tu tá fazendo, a chance de tu desistir é muito grande. Então, é ter muito essa visão do porquê tu tá fazendo aquilo que tu tá fazendo. E não perder o objetivo, né? Por exemplo, quando eu falo o objetivo, não necessariamente é tu ficar ali sendo uma teimosa, um teimoso. É desse jeito aqui, aí tu tá ali, batendo a cabeça numa situação, fazendo de um jeito. Aí não tá dando certo. E aí tu continua sendo teimoso porque é aquilo ali. Eu falo assim, a teimosia às vezes tá na forma. Tu tá fazendo daquela mesma forma e tu não tá inovando. Então, mas ao mesmo tempo, isso não significa que tu vai perder a visão do objetivo. Então, assim, não desistir não significa não desistir de um formato. Tu vai, às vezes, mudar várias vezes o formato, mas é não desistir do objetivo. Por isso que é muito importante qualquer negócio. Mesmo que se eu vou ser uma pessoa mais racional, às vezes acontece muito. Isso aqui é um nicho, tá bombando isso aqui agora vai dar muito dinheiro e tal, e eu quero entrar nisso aqui. Beleza, eu tenho afinidade com isso aqui, eu vou gostar de fazer isso aqui, mesmo se isso aqui não der certo. Isso é muito perigoso, né? Então, muita gente que começa a empreender só pelo dinheiro. Isso, eu não gosto muito, mas isso aqui vai dar muito dinheiro. E se não der? Sim. E às vezes tem um tempo, né? O negócio tem um tempo para se maturar. Então, às vezes demora anos para se maturar. Perfeito. Eu vi uma reportagem falando de uma vinícola que demorou geração para a vinícola começar a dar dinheiro. Então, é esse amor que tu tem que ter pelo que tu acredita para fazer acontecer. Porque se tu não tivesse amor, às vezes tu vai desistir no meio do caminho. Perfeito. Porque a coisa vai dar certo pela persistência. Mas para quem já começou e talvez identificou que não faz sentido, entrou no mundo do empreendedorismo, achando que era uma coisa e a outra. Talvez também seja o momento de olhar para si mesmo, né, e pensar, não, desistir às vezes é necessário, né? Então eu desisto deste negócio ou desse formato porque não faz sentido para mim. Aprendi muito, né? Total. Dei o pontapé no empreendedorismo. Vão migrar para outro negócio que faça sentido agora que eu aprendi. Então é muito importante a gente ter esse olhar. Às vezes está demorando tanto para poder um negócio, né, andar, levando anos, e você fica persistindo num negócio que você nem gosta. Perfeito. Eu acho que é isso. É muito autoconhecimento também para entender. E na vida a gente nunca vai ser a mesma, né? Então a gente vai estar sempre mudando. Normal, às vezes o que fez sentido para mim ontem, hoje já não faz mais sentido. São ciclos. Sim. Então você não é a mesma de 5 anos atrás. Ninguém é. Então eu, quando abri minha primeira empresa em 2011, 2010, né? Foi que eu abri minha primeira empresa. E ali foi o meu maior desenvolvimento. Fiquei 10 anos à frente da minha empresa e tal. Ali que eu ganhei autonomia, ali que eu ganhei dinheiro, ali que eu realmente fiz a minha vida dar certo, assim. Só que também eu contei já da minha história, já tive muitos vales também. Mas, digamos que aquela energia eu achava que eu ia, naquela época que eu abri, que eu tava empolgada, assim, eu pensava, nunca mais eu vou querer, vai ser pra minha vida esse negócio, eu vou querer ficar a vida inteira com ele. Porque eu amava aquilo que eu fazia. E eu tinha descoberto um mundo que eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. Mas chegou uma hora que já não tava mais fazendo sentido pra mim. E demorou para eu conseguir entender que aquilo já não estava mais fazendo sentido. E foi muito doloroso o processo de vender a empresa, sabe? Então, eu digo que também existe essa fase de mesmo... Beleza, não é que ela não estava mais dando certo, ela estava, mas aquilo estava me custando outras coisas. Eu já não estava mais fazendo sentido para aquilo que eu queria, eu já estava buscando outras coisas, a minha alma já buscava outras coisas, né? E às vezes você entender isso demora um tempo. É um tempo de maturação. Então, é por isso que eu falo assim, empreender requer também um grande processo de autoconhecimento para você escolher, para você entender. E às vezes, beleza, você tá num negócio, você já sabe que você não quer mais isso, que você quer vender ou que você quer sair desse negócio. E você às vezes está com uma outra ideia de negócio, porque o empreendedor, a empreendedora sempre vai buscar, né? Às vezes empreender em outras coisas e tal. Então, eu sempre falo assim, não necessariamente tu vai lá já chutar o que tu tá fazendo, seja para quem empreende em algo que é mudar de área, mas também para quem é executivo, trabalha no CLT e também quer empreender em algo. Não necessariamente tu vai chutar do dia para a noite.
Né? Ai, tchau, vou mandar embora esse aqui, vou pegar uma ideia muito embrionária e vou começar do zero. Às vezes isso pode ser um risco muito grande também. Né? Um tiro no pé. Então, se tu tem uma coisinha no teu coração, ali, uma vontade, começa a nutrir ela, dando uns primeiros passos, sabe? Ah, beleza, eu tenho essa ideia aqui, vou tentar conciliar isso aqui como um motor 2. Eu sempre falo motor 1 e motor 2, né? O motor 1 é aquilo que é o teu negócio principal, aquilo que te dá a fonte de renda, e o 2, ele vai ali. Tu vai nutrindo ele. A Valens não nasceu assim, tipo, dando um chute em tudo. Ela começou a amadurecer lá em 2020, junto com outros negócios, tendo ali um bloqueio de tempo para ela, para entender qual que era a ideia. E assim foi, ficou uns 2 anos. Experimentando, né? Testando, né? Dava trabalho no sentido de testar, de fazer tudo. Ainda não monetizava, mas estava ali, digamos, sendo incubada, né? A ideia, né? Então, eu digo assim, é uma escolha, se tu tem essa vontade, então decida dar o passo. Mas começa, não precisa chutar tudo que tem ao redor para dar esse passo. É o que a gente fala também sobre transição de carreira, né? Ah, tô no CLT. Aquele dinheiro que sustenta a minha família. Vou simplesmente pedir demissão e começar um negócio que eu nem entendi se existe uma viabilidade? Perfeito. É um negócio de fazer uma transição de carreira, entendendo que nesse período vai ser difícil, porque você vai trabalhar, sei lá, 8 horas na empresa, né? 6 horas, seja o que for, e o restante você vai se dedicar para sua família, para você, para tua casa e para teu negócio novo. É um período difícil? Sim, mas é necessário se você não quer sofrer lá na frente, né? Perfeito. Passar por um vale antecipadamente. Porque as ideias surgem, né? Aí a gente fica angustiado. Pô, por que a gente não tenta? Sabe? Fica naquela angústia. Tá, mas eu quero fazer isso, mas por que não vai? Só por causa de uma possível conforto no lugar onde a gente está. Então, às vezes, dá para conciliar as duas coisas, vai devagarzinho numa, reduz a velocidade na outra, e vai até que tu consegue viver de uma determinada situação. Eu acho que dá, inclusive, até essencial que se faça isso, né? Independente de você ter aí uma reserva de emergência para te suprir, ainda assim, né? A gente tá falando de uma família. E nem é questão de reserva de emergência só. É algo emocional Aham. também. Eu vim do CLT e hoje eu empreendo e hoje eu tenho funcionários. E eu falo, já falei pra vocês, eu falo pra todos, assim, ó, que eu sempre sonhei em empreender. A minha empresa, graças a Deus, eu não tenho o que falar, assim, tá caminhando, sabe? Em janeiro eram 2 pessoas, hoje já estamos com uma equipe de 6. Mas, assim, a parte de gestão de pessoas, pra mim, é a parte mais difícil. Sim. É o meu, sabe? Oi? Microfone. Ah, o celular. Desculpa, gente. Corta. Então, assim, ó, pra mim, foi a parte de gestão de pessoas é o meu tendão, assim, sabe? Então, por isso que eu acho que tem que ter um suporte não só financeiro, mas Emocional. suporte emocional. Tu tem que se planejar, tu tem que entender, tu tem que se provisionar. Estudar. Estudar, porque tu falou uma coisa muito importante. Porque, assim, ó, além da empresa, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho roupa pra passar, que tá 2 semanas lá. Sim. Ops. Ops. Mas, assim, entende? Tipo, é difícil, não é fácil. São vários Tem que papéis. Eu brinco com o meu marido que eu falo que a gente tem várias empresinhas, né? Porque, assim, o Benício, que é o meu filho, ele acaba sendo uma empresa que ele tem funcionários, ele tem contratos, eu tenho que gerir tempo dele, entende? Então, a gente brinca que é várias empresinhas. E cada coisa que a gente bota na nossa empresinha, na nossa vida, é uma empresinha que a gente tem que cuidar, zelar, ter funcionários, contratar. Então, a gente tem que pensar muito bem no que a gente quer pra gente. Então, saber muito bem onde a gente quer chegar, justamente para não ir acumulando várias empresinhas e depois dar um burnout, dar alguma coisa que surta, né? Eu creio muito nisso. Você fala assim, qualquer coisa que a gente vai gerir a mais, por exemplo, vamos comprar uma casa na praia. Lembra que é uma empresinha, brinco com o meu marido. Porque é uma empresinha que vai ter funcionários, porque vai ter alguém para limpar. Inclusive, já aceito o convite, tá? Ah, tá. Pode deixar. Que a empresa tem que dar frutos, né? Tem coisas que são empresas que não dão frutos. Então, Exato. Grey, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Talvez seja um pouquinho polêmica. Pode falar, adoro Mas você já sofreu com o negócio do cachorrinho lá? Eu vou te meter. É sério isso? Não, assim,
chega uma mulher lá na Valens e fala pra ti, olha, eu quero muito empreender. É meu sonho. Só que meu marido não quer. O que você orienta? Eu tenho certeza que tem mulheres que querem ser orientadas por você, né? Em vários aspectos da vida pessoal, inclusive. O que você diria pra essa mulher? Eu falo que é plantar a sementinha, não necessariamente tu chegar assim, ó, tô largando tudo, vou abrir uma empresa, tchau, dar um chute no marido, entendeu? Não necessariamente assim, porque isso também vai causar muitos danos, né? Então, é bem natural, às vezes, o marido ter uma certa resistência. Sim. Porque, no final, a pessoa que tá com você, ela te ama, às vezes ela quer te proteger, sabe? Então, ele vai, às vezes, manifestar desse jeito e vai querer proteger ela, talvez porque não viu o potencial. Então, eu passei muito por isso em alguns momentos da minha vida. Quando eu quis fazer a minha primeira transição de carreira, eu tive que defender uma ideia. Foi todo um processo para conseguir fazer essa ideia ser aceita. E eu fiquei muito frustrada também, porque às vezes era aquela coisa assim, né? Quando o marido é mais racional e ele chega e joga um balde de água fria, né? Ah, mas isso aqui não dá dinheiro, né? Isso aqui, às vezes acontece isso, né? Às vezes, quase sempre, brincadeira. Mas, então, joga um balde de água raro, fria. mas acontece sempre. Mas acontece assim que... É que às vezes a empolgação é tão grande, né? E depois eu ficava tentando ver como se não fosse eu o personagem, tentava ver de cima a situação, Entendi. né? Às vezes a empreendedora, ela tá tão empolgada que ela não consegue nem organizar as ideias. Ela fala, meu, eu vou fazer isso aqui, minha amiga topou. Aí eu, né? Aí, às vezes, justamente por, né, a pessoa às vezes é um pouco mais racional e tal, e é muito entender de pessoas também, por isso que eu falo, né, entender sobre pessoas. Porque quando tem assim, qual que é o perfil de cada um? Às vezes o perfil que é mais influente é muito movido a sonho, a ideia, quer falar um monte e tal. E o perfil que é mais racional, mais conforme, ele vai, às vezes, tá, mas isso aqui não traz retorno e tal. Então, ele vai jogar um balde de água fria, não porque ele tá querendo ser um machista, né? Aquela coisa assim, porque às vezes tudo já acha que é machismo. Não necessariamente é isso. Às vezes, pode ser que seja, às vezes, um medo dele, de que você vai largar a casa, que você... Pode acontecer. Mas, independente disso, é um processo. Também não é do dia para a noite. Então, o que eu recomendo, assim? Começa realmente a fazer disso um negócio. Não chega lá pro teu marido só com a ideia toda torta, entendeu? Começa, tipo, fala sobre o teu sonho, fala sobre o que você quer, mas em paralelo a isso, vai estudar, vai planejar, vai colocar em números, vai colocar em métricas, vai aprender a ser empresária, sabe? E as pessoas querem muito fazer, mas elas não querem, às vezes, estudar Sentar por pra aquilo, aprender. né? Então, isso é uma arrogância, se for analisar, né? Porque, assim, ó, você que é advogada, né? Para você ser advogada, você passou por uma faculdade, você passou por várias formações, você passou por prova e tal. Por que empreender é diferente? Sim. Por que para empreender eu tenho que fazer tudo no amadorismo? Tenho que aprender só com a experiência? Por que eu não posso estudar? Por que eu não posso também entender, fazer métrica, planejamento, buscar ajuda para isso? Por que tem que ser sozinha? Né? Então, e às vezes a pessoa quer investir em todos os cursos de formação, de capacitação, de não sei o quê, mas não investe no conhecimento necessário para ser uma empresária. E ali eu vejo que ali talvez é onde... Agora, quando tu começa a fazer da forma certa, planejar, mostrar números e começar que tá dando retorno sobre investimento, eu tenho certeza que o marido de todo mundo vai apoiar. É verdade. Né? Então, e às vezes o apoio ele não acontece logo de cara, justamente porque é aquela coisa, preciso ver para crer. Eu passei por esse processo na minha primeira transição. Eu estava ainda com a minha primeira empresa ela dava frutos, ela era uma empresa próspera, mas ao mesmo tempo ela era uma grande gestão. Eu tinha muitas pessoas para gerir, eu tinha filiais, era muita coisa que aquilo estava me consumindo demais. E ela também era muito instável, assim. Ela era próspera, mas ela tinha muitos altos picos e vales, né? Era empresa de quê? Era uma empresa de eventos, uma agência de marketing de experiência. A gente atendia ações e eventos pelo Brasil todo. E quanto mais eu queria crescer, mais eu queria buscar atender empresas grandes. E mais eu tive que me capacitar, ser boa para atender empresas grandes. E as empresas grandes, elas pediam muito caixa, muita coisa que tu tinha que antecipar, às vezes uma grana gigante para receber daqui a 6 meses. E ali foi onde começou os desafios de gestão, né? Não era nem de expertise, porque a gente tinha expertise para fazer. Mas era a gestão de muitas pessoas, de muitos fornecedores. Então, ali ela começou a se tornar uma operação mais complexa. No entanto, acontecia ali, a empresa estava acontecendo, tinha seus desafios. Eu vivia imersa no negócio, eu era extremamente workaholic. Mas depois do primeiro vale que eu passei, que foi um grande vale da morte, eu senti a necessidade de buscar autoconhecimento. E ali foi onde eu comecei a perceber o que me movia.
Por que eu estava ali naquela empresa? Eu comecei a questionar. Depois de, sei lá, 8 anos de empresa, eu comecei a falar, por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo o que eu faço? Foi a primeira vez, assim, que isso aconteceu. Porque até então eu estava só mirando no resultado. Só que quando aquele resultado não aconteceu, o que eu imaginava, que foi uma grande frustração, eu perdi o sentido. Tudo perdeu o sentido, né? Tá, e aí? Por que eu tô fazendo o que eu faço? Tipo, antes podia ser só dinheiro, mas e agora? Que as coisas não estão dando certo. Por quê? E aí eu entendi que, no fim, o que eu curtia mesmo não era só entregar uma boa experiência para o cliente. Isso era legal. Mas o que fazia eu ficar ali era realmente a gestão de pessoas. Era tipo assim, ó, tá desenvolvendo tanto os profissionais quanto os colaboradores e tal. E eu vi que era ali que eu gostava de estar. E aí eu comecei a buscar várias formações. E essas formações de coaching, de várias formações, custavam muito caro. E ali eu pensei, poxa, praticamente um novo negócio está nascendo. Só que eu tive que fazer um mega investimento nesse novo negócio, que era de desenvolvimento humano. Ali foi um grande conflito em casa. Né? Porque como que eu vou fazer esse investimento, mas isso aqui tu está sendo... as pessoas estão te enrolando, as pessoas estão te vendendo e tu quer comprar tudo que as pessoas te vendem. Então, eu tive que passar por vários processos ali para conseguir mostrar, né? Que não era, não era só aquilo ali. Mas, num primeiro momento, teve vários conflitos. Eu ficava chateada, porque eu pensava assim, poxa, né? Não me apoia e tal. Mas depois eu fui entender que não. Quando começou a dar certo, a primeira pessoa que dava os parabéns e que falava que estava orgulhoso era ele. Então, era muito... E eu vejo isso muito também dentro do empreendedorismo, né? As mulheres que estão, muitas vezes, tristes e casadas, é justamente isso. Às vezes, elas querem um apoio imediato. O apoio imediato, às vezes, não vai acontecer da tua rede de apoio. Nem do teu marido, nem da tua mãe, nem da tua família. Porque, às vezes, eles vão querer o quê? A tua segurança, né? Você se machuca, né? Total. Mas a pessoa que tá apanhando, digamos assim, não vê dessa forma, né? Não vê. Acaba vendo de uma forma... Aham. Sim. Isso daqui vai dar muito certo. Mas também ter o cuidado, de repente você tem uma ideia realmente boa que vai dar fruto, ninguém tá conseguindo enxergar porque você não tá conseguindo passar isso. Tem toda uma estratégia que a Gui ensinou a gente aqui. Mas também ter muito cuidado, por isso o autodesenvolvimento, né? O autoconhecimento. Perfeito. Muito cuidado para que aquela tua empolgação, que realmente é um negócio que pode dar certo, de repente você fique frustrado. Porque é tanta gente falando não, é inviável, não vai dar certo, que você acaba, né, murchando. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não deixa ninguém te desestabilizar nesse sentido, né? Acho que a gente tem que ter um olhar muito frio. É por isso que tem que cuidar com a empolgação. Porque a empolgação, tudo que é emoções extremas, né, elas te levam para o outro extremo. Então, se eu estou muito empolgada, cuida. Peraí, tu pode ter a tua vontade de fazer dar certo, mas ela tem que estar embasada. Né? Tem que ser uma ideia validada. Se ela estiver só no sonho ela vai ser muito volátil. Então, assim, não aconteceu, já era, não é pra mim, tal. E aí fica muito nessa emoção. E aí, quem tá muito na emoção não consegue prosperar também. Isso é verdade. É o que a gente falou aqui antes, né? Exato. É verdade. O que eu sinto, assim, mas também, eu acho que o parceiro ou a rede de apoio, ela não precisa desestabilizar aquela empolgação, mas trazer para um centro, sabe? Sim. Eu senti isso quando eu empreendi, porque eu sentia que meu marido me trazia para o centro, sabe? Isso é bom. Eu estava na empolgação, ele, Aham. sabe? Aí eu levava um não, eu Eu- murchava. Calma, é só um não. Continua, sabe? Ele foi indo. Sabe o que é engraçado? Essa semana, inclusive, as pessoas que estavam me dando não lá no começo, me chamando, sabe? Porque estão vendo a movimentação da empresa e aí chamando. E aí eu olhei pra ele viu? Às É um vezes processo. é um É um não, tempo. mas sabe? Porque precisa de um processo de maturação. Gente, uma dica final, então. Ai, Qual- tá muito Já? Quais são as dicas para manter o empreendedor motivado? Eu acredito que o principal é tu ter a visão, né? A visão estratégica. Aonde tu quer chegar. Se tu não tem lá o futuro, eu gosto de levar muito as pessoas lá pro sonho mesmo. É o sonho que vai te manter em pé. Mas o sonho, no processo, tu vai ter que fazer eles se tornar objetivos, metas, senão ele só fica o sonho, aquele sonho que se torna inatingível e vira frustração. Então, o que vai te manter de pé é realmente ter a visão estratégica de futuro, é o sonho, né? Aonde tu quer chegar. Toda vez que tu desanimar, lembra de onde tu quer chegar. É aquilo ali, é aquela visão que vai te nutrir. Porque senão, qualquer perrengue que surgir, qualquer instabilidade vai fazer você desanimar. Isso aqui não é pra mim. E outra coisa, além da visão, obviamente, é buscar conhecimento,
né? Primeiro de tudo, buscar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não atingi ainda porque eu ainda não sei. Eu acho que isso é humildade, porque se você está arrogante, você nunca vai buscar uma mentoria, você nunca vai buscar uma consultoria, nunca ninguém vai ser bom para você e você vai achar que vai desbravar tudo sozinho e não vai. Então, acho que esse é um primeiro passo, assim. É uma arrogância. Às vezes a pessoa vai dizer assim, isso não é arrogância, isso é porque eu não tenho dinheiro para pagar. Será? Será que não é uma arrogância disfarçada de uma necessidade? Ah, eu não tenho dinheiro e tal. Mas aí o quanto que tu tá perdendo dinheiro errando também, né? Então é analisar. Exatamente. Eu costumo falar assim, se você trabalha, você tem dinheiro. Você não tá sabendo administrar o negócio. Não tá priorizando aonde vai esse dinheiro, né? Vai gastar com outras coisas e, enfim. Então, e formas existem, né? Formas existem. Como eu dei exemplo ali, rede de apoio, collab, permuta. Pô, eu tô ferradaço, tipo, não tenho R$1 nem para comer, sei lá, né? Que é um caso que pode acontecer. Beleza, vai fazer uma collab, vai fazer uma parceria, mas busca ajuda. Acho que esse é o principal, assim. É como a gente nasceu, Joinville Cast nasceu. Eu falo pras meninas, a gente tá contando com o nosso carisma. O resto tá vindo. Mas é sobre isso, Grey. A gente quer te agradecer, tá? Por esse papo super gostoso. Tem que ter uma parte 2. Você tem que vir pro nosso Joinville Cast também, da Ideia ao Sucesso. Fiquei muito curiosa com a tua história. A gente quer agradecer você que assistiu, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sabe que precisa, conheça um pouquinho mais, né, da Nanda, da Grey, da Lu, de mim também, conheça um pouquinho de nós. Quero deixar também registrado o nosso agradecimento para a Ocoteia, né, que tem nos recepcionado, uma equipe fantástica, né, gente, com um espaço muito aconchegante, com muita qualidade. A gente se sente em casa, de verdade. E, na verdade, é a nossa nova casa, nossa, né, nova casa do Joinville Cast. Então, nossa gratidão. E a Nanda, né, que fez a estreia também como entrevistadora, ela estará mais vezes com a gente, tá? Então, essa é uma das novidades. Ela logo vai estar aqui. A gente vai ter meio que um revezamento aqui entre nós três, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada.